Antes do nascer do sol, o primeiro brilho que você vê no céu é o da estrela da manhã. Estrela da manhã foi o nome dado a um pré-reformador, antes de Lutero, antes de Calvino. Alguém que já começou a plantar a semente daquilo que seria conhecido como a Reforma Protestante. E nós vamos falar neste vídeo de John Wycliffe. John Wycliffe foi um professor, um teólogo, um reformador religioso do século XIV. Ele nasceu em 1330 na cidade de Yorkshire, ali na Inglaterra. Depois, aos 18 anos, ele vai estudar teologia, vai estudar literatura e direitos canônicos. E por conta desses estudos, de ter alcançado inclusive um doutorado, ele se torna professor de Oxford e exerce a profissão por muitos anos, quase até o final da sua vida. Mas também ele vai exercer algumas funções diplomáticas por conta de uma certa conveniência, e nós vamos explicar essa conveniência. Mas antes vamos começar a falar principalmente da visão teológica que John Wycliffe tinha. Ele tinha uma visão teológica de que a propriedade, os bens e todas as riquezas pertenciam a Deus. E Deus dava para administrar esses bens às pessoas justas. Diante dessa realidade, quando Wycliffe olhava para a igreja, ele não via pessoas justas na igreja. Ele pregava contra, inclusive, justamente o estado pecaminoso da cúria romana, do Papa, dos clérigos. Então ele dizia que esses bens, essas propriedades deviam ser tiradas das mãos do Papa e dos clérigos. Eles deveriam cumprir o voto de pobreza a qual eles estavam submetidos, para que a propriedade e os bens fossem administrados pelos reis. Então, a partir daí, ele começa a pregar a separação entre Estado e Igreja. Até esse momento existia uma espécie de cristandade. Cristandade é quando o Estado e a Igreja é um só. O Papa é que comanda. Os reis recebem a coroa diretamente da mão do Papa e recebem assim o direito de governar. Mas o Wycliffe agora está dizendo o seguinte: o Papa não tem direito sobre os bens, sobre as propriedades. Isso deve ficar à custa do Estado. Esse discurso foi muito conveniente, principalmente para os reis. Eduardo III, que era rei naquele período, ele começa a adoecer, falece. O filho que seria o herdeiro tem 9 anos somente. Quem vai reger, então, ali a Inglaterra será o John Galt, que é o Duque de Lancaster. E por conta de que o discurso de Wycliffe era conveniente para essa espécie de mentalidade nacionalista, de independência da Inglaterra a respeito da cúria romana, então John Galt torna-se uma espécie de protetor de Wycliffe e também o chama para a diplomacia. E assim, John Wycliffe ele acaba também tendo algumas missões dadas por John Galt para poder defender a Inglaterra diante de algumas questões jurídicas e diplomáticas que a Inglaterra está envolvida. Principalmente porque a Inglaterra e a França eram grandes rivais naquele momento. E onde é que estava o Papa reinando naquele período? Justamente numa região que pertencia à França, que era Avignon. O Papa governava a partir de Avignon desde 1309. Mais tarde vai ter uma grande disputa entre Avignon e Roma, porque os bispos resolvem fazer um concílio e nomear um papa para Roma, que vai ser Urbano VI. Urbano VI agora ele é um rival de um outro papa, que é Clemente VII, que está lá em Avignon. Nesse período vai começar uma luta entre papas. A Igreja Católica Romana, naquele período, tem 2 papas, 2 rivais disputando a cristandade. Avignon, que era uma região da França, então o Papa que ali se encontrava, Clemente VII, é apoiado pela França. A Inglaterra, que já tinha pretensões nacionalistas de independência, vai apoiar quem? Urbano VI, que está em Roma. E assim começa também a Guerra de 100 Anos, que nós conhecemos muito bem na história. Diante desse discurso de Wycliffe sobre que o Estado é que deveria reger as coisas e a Igreja deveria tirar sua mão, como senhora feudal,
foi conveniente também para os pobres. John Wycliffe era uma pessoa preocupada com os pobres. Ele olhava a pobreza das pessoas e se compadecia das pobrezas. Então, todos os seus discursos de clamar por uma pobreza para que a Cúria Romana vivesse, ela é conveniente para esses pobres que são explorados justamente pela igreja. A igreja ela era a dona das propriedades. Então, ela tinha a maior parcela do fruto do trabalho da mão desses homens que trabalhavam na terra. Mais tarde, todos esses homens, diante da pobreza em que eles viviam, da exploração em que eles viviam, e ainda por cima assolados pela peste negra, que assola todo o século XIV ali e mata 1/3 da Europa, essas coisas todas fazem com que haja uma ebulição no meio das massas. Eles se revoltam e vai ter a revolta dos camponeses. Wycliffe não estava ligado diretamente a essa revolta, mas os seus discursos foram apropriados para essas massas e ajudá-los elas a fazer a sua revolta. Por conta disso, a igreja se aproveita dessa situação e vai condenar justamente Wycliffe por estar envolvido e ser um incitador da revolta. Na verdade é que Wycliffe teve muitas condenações. Por exemplo, o Papa Gregório XI emite 5 bulas papais contra Wycliffe, condenando ali 18 pontos das doutrinas. Entre essas doutrinas que foram condenadas, se encontra, por exemplo, de que Jesus era o único cabeça da igreja. Não o Papa. Quem governa a igreja era o próprio Cristo Jesus. Os papas não gostam deste tipo de doutrina. Outra condenação que Wycliffe também prega e que a igreja vai reprovar é de que a palavra de Deus ela é o nosso único meio, única regra para a nossa fé e para a nossa prática cristã. E não aquilo que os papas e os padres diziam, que muitas das vezes, nós sabemos muito bem disso, que os papas e muitos dos padres nem conheciam a palavra de Deus direito, porque ela não era tão acessível assim. E também era uma igreja mais voltada para a política do que realmente para a vida religiosa. Agora, é claro, vamos ressaltar de que nesse período também cresceu um outro movimento dentro da Igreja Católica, que foi os místicos, como Catarina de Sena, você tem Mestre Eckhart e várias outras pessoas que fizeram uma espécie de uma reforma religiosa dentro da própria igreja, mas de âmbito individual. Enquanto que Wycliffe, que também foi uma pessoa envolvida com esse lado religioso, com esse lado de uma reforma religiosa, ele quis ampliar, ele não queria só que a reforma religiosa, de uma busca de santidade, uma intimidade com Deus, fosse só de âmbito particular, ele queria que fosse para a igreja toda. E aí é que ele compra todas as brigas possíveis com a igreja. Só que o seu discurso vai cada vez ficando mais duros. Cada vez que a igreja o condenava de alguma coisa, mais ele enrijecia o seu discurso. E ao enrijecer o seu discurso, ele começa agora a ter toda a igreja contra ele, e você vai ter também agora até o próprio governo civil contra ele. Quando ele foi associado às revoltas camponesas, então o regente, John de Galt, diz para ele assim, fique quieto. Mas como o espírito de Wycliffe não era de ficar em silêncio, ele resolve cada vez enrijecer, cada vez escrever contra as injustiças que estavam acontecendo, escrever contra a igreja. Ele vai inclusive tocar um outro ponto nevrálgico também das doutrinas católicas. Ele vai condenar a transubstanciação da ceia do Senhor, onde nessa doutrina diz que os elementos, o pão e o vinho, eles se transformam no corpo de Cristo. Ele vai condenar isso. E condena a hóstia, condena vários outros aspectos, e mais ainda ele vai sofrendo condenações. Chegou a um ponto de quando ele não tem apoio da igreja, não tem mais apoio do governo civil, ele se vê obrigado a ter que deixar a cátedra de Oxford, e ele vai para uma cidade pequena, para estrear uma pequena igreja ali em Utrecht, em 1381. E ali ele ainda escreve mais algumas coisas. E principalmente, um dos maiores projetos de vida que Wycliffe teve, que foi um grande legado que ele deixou, foi a tradução da Bíblia para o inglês. Quando ele defendia que a palavra de Deus
é a única regra de fé e prática cristã, então ele dizia que essa Bíblia deveria estar na mão do povo, que essa Bíblia deveria estar na linguagem que o povo entendia, porque até então a Bíblia, a missa, tudo era feito em latim. Ele consegue concluir essa obra com a ajuda de todos os seus discípulos. E aí falece na mesma cidade de Utrecht em 1834, dia 31 de dezembro. Wycliffe morreu, mas não as ideias de Wycliffe. Disse que mais tarde ele sofreu mais uma condenação, foi considerado herege pela Igreja Católica, fizeram a exumação do corpo dele, cremaram o corpo dele e jogaram no rio. E assim as cinzas do corpo de Wycliffe desce rio abaixo e vai chegar ao mar. Isso é simbólico e profético, porque as mensagens de Wycliffe ela também escorrem como um rio e toma toda a Europa. Os lollardos, que eram os discípulos de Wycliffe, boa parte dessas pessoas vieram da Boêmia, que é a atual Praga. Esses boêmios, eles aprenderam dos ensinos de Wycliffe com o próprio Wycliffe e eles voltam para a Boêmia levando essa mensagem. E essa mensagem dos lollardos, que pregava os mesmos princípios de Wycliffe, chega aos ouvidos, ao conhecimento e aos estudos de um outro pré-reformador, aquele que foi considerado também um grande homem de Deus, chamado John Hus. John Hus, ou Jan Hus, como é dito em tcheco, nasceu numa pequena aldeia em Hrastník, sul da Boêmia, em 1372. Na juventude, ele foi estudar em Praga e se ingressou na faculdade de letras. Mais tarde, se interessou também por teologia. Terminados os estudos e por ser extremamente religioso, decide fazer os votos para o sacerdócio e resolve se isolar, buscando crescimento espiritual e um estilo de vida mais simples. Nesse período histórico, apesar da decadência espiritual de boa parte da Igreja Católica, também existiam pequenos movimentos de homens e mulheres que buscavam uma vida mais piedosa, que eram os místicos. E Jan Hus começa a se integrar a esse grupo, buscando assim também viver uma vida mais espiritual. Mas o desejo por uma reforma interior faz crescer em John Wycliffe um desejo para uma reforma também de toda a cidade de Praga em 1402. Esse desejo, somado ao contato com os textos de Wycliffe, trazido pelos lollardos da Boêmia, faz com que assim ele se volte agora também contra a igreja. Em 1407 ele está totalmente envolvido agora num movimento de crítica aos pecados dos clérigos e também do Papa. Suas pregações e textos incomodam agora o Papa. Alexandre V, que era o Papa da época, resolve ordenar que se erradique a heresia lá na cidade de Praga. Então, Jan Hus ele vai ser condenado pela igreja, mas como ele não obedece à ordem de silêncio da igreja, ele continua pregando. Vai ser condenado em 1414 à morte e morre de fato em 1915, queimado na fogueira. Uma das frases mais famosas de Jan Hus, enquanto ele está sendo ali preparado para ser queimado, foi o seguinte: hoje vocês assarão um ganso magro. Ganso em tcheco é Hus. Mas em 100 anos ouvirão um sino cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Claro que aqui ele profeticamente já está prenunciando a vinda de um outro reformador, que foi Lutero. As condenações que levaram Jan Hus a ser condenado e queimado em fogueira foram por ter denunciado os abusos dos clérigos e imoralidade do clero, por ser contra a veneração ao Papa, por defender o sacerdócio universal dos crentes, porque pregava que a palavra de Deus pode realizar a transformação moral e espiritual na vida dos ouvintes e por isso pregava até em tcheco para que assim as pessoas o compreendessem. E também revisou uma tradução tcheca da Bíblia. Como Wycliffe, Jan Hus morreu. Wycliffe não foi morto em fogueira, não foi condenado à morte pela igreja, mas Hus foi. Mesmo com a morte desses dois homens, a semente das suas mensagens continuaram. E Lutero
ao ouvir essas mensagens, impactado pela palavra de Deus, inicia, na verdade, aquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante do dia 31 de outubro de 1517. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Lutero.